boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje iremos falar sobre sistema de equações do primeiro grau, com métodos, definições e aplicações e exemplos. Primeiramente vamos explicar o que é sistema de equação do primeiro grau. E em seguida traremos um exemplo simples sendo explicado pelo método da adição e da substituição. Depois, iremos apresentar exemplos de problemas do dia a dia que podem ser solucionados com um sistema de equações desse tipo. Por fim, iremos trazer uma questão de vestibular como um desafio desse tema. Um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é formado por duas equações, onde cada equação possui duas variáveis x e y. Esse sistema pode ser solucionado pelo método de adição ou da substituição. Resolver um sistema de equações do primeiro grau consiste em determinar um par ordenado que torne verdadeiras, ao mesmo tempo, as duas equações que aparecem nele. O método da adição, também chamado de método da soma ou da eliminação, visa eliminar uma das incógnitas de um sistema de equações do primeiro grau pela soma dos termos semelhantes das equações que o compõem. Para resolver um sistema de equações do primeiro grau pelo método da adição, existem os seguintes passos. Primeiro, manipular, quando necessário, as equações usando multiplicações, de forma a deixar os coeficientes de uma incógnita com valores opostos. Segundo, somar as equações membro a membro para chegar a uma equação que possua apenas uma incógnita. Terceiro, resolver a equação para ter o valor da incógnita. Quarto, substituir a incógnita obtida em qualquer uma das equações para chegar ao valor de outra incógnita. No exemplo a seguir, observe que a simples soma dos termos das equações já zera uma das incógnitas, ou seja, não foi necessário multiplicar as equações. Aqui nós temos o método da adição. A nossa equação é x mais y igual a 20, mais x menos y igual a 6. Portanto, a soma irá ficar x mais x igual a 2x. Agora, mais y mais menos y, o resultado seria zero. Então, anulamos o y. E 20 mais 6 é igual a 26. Para encontrar o valor do x, passamos os dois dividindo, obtendo x igual a 26 dividido por 2. Assim, x é igual a 13. Agora, precisamos encontrar o valor do y. Para isso, devemos escolher uma das equações. A equação que escolhemos foi x mais y igual a 20. Substituindo o 13 no lugar do x, temos 13 mais y igual a 20. O 13, que é positivo, passa negativo junto ao 20, ficando y igual a 20 menos 13, que é igual a 7. Por fim, a solução desse sistema é 13,7, tendo x e y respectivamente. O método da substituição consiste em isolar x ou y em qualquer uma das equações do sistema e substituir o valor isolado na outra equação. Para resolver um sistema de equações do primeiro grau pelo método da substituição, são necessários os seguintes passos. Primeiro passo: isolar uma das incógnitas de uma das equações. Segundo passo: substituir a mesma incógnita na outra equação pela expressão encontrada. Terceiro passo: resolver a equação resultante. Quarto passo: usar o valor da incógnita descoberta para descobrir o valor da incógnita escolhida inicialmente. Para permitir a comparação entre os dois métodos, utilizamos o mesmo sistema do método anterior. Vamos escolher a primeira equação e isolar a incógnita x. Agora, na segunda equação, vamos substituir x por 20 e menos y. Então, ficará 20 menos y igual a 6. Resolvendo, ficará 20 menos 2y igual a 6. O 20 passa para o outro lado, mudando seu sinal.
de positivo para negativo. Então ficará menos 2y é igual a 6 menos 20. Assim, o resultado será menos 2y é igual a menos 14. Como a incógnita não pode ter sinal negativo, multiplicamos por menos 1, obtendo o resultado 2y é igual a 14. Assim, o y é igual a 14 dividido por 2, pois o 2 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, 14 dividido por 2, que é igual a 7. Agora que sabemos o valor de y, podemos calcular o valor de x. Para isso, escolhemos uma das equações iniciais, neste caso, a primeira, que é x mais y é igual a 20. No lugar de y, colocamos 7, pois já encontramos esse valor. Então, ficará da seguinte maneira: x mais 7 é igual a 20. Assim, isolamos o x e o 7 passa para o outro lado, virando negativo. Desta forma, x igual a 13. Ou seja, o conjunto de solução é 13 e 7, respectivamente x e y. Olha que feio, parece a Gabi. Olha como você tá engraçado, né? Aguenta, amiga. Como sempre. Nossa. Chegou sem noção, né? Ô, você tá atrasadão, hein? Cadê o relógio? Atrasado aqui, eu tava jogando. Apaga a luz, né? Gente, ele só joga. Vocês já perceberam isso? Não sabe fazer isso da vida. Acho que nem pra escola tá indo mais. Né? É da sua mãe, hein? Tá bom, então. Enfim, como foi o jogo? Ganhamos como sempre, né? Tá A bom. gente sabe os... Vai ser Sei vai. o jogo dele. Tá, quantos pontos você fez? Você quer saber mesmo? Quero. 55 pontinhos pra você. Nossa, foi o cestinha do jogo, né? É claro. Nossa. Só na cabeça dele. Tá, e quantas cestas de 3 pontos você fez, então? Ué, aí você já quer muita informação, né? Eu só sei que eu fiz 25 arremessos total. Agora, quantas cestas de 3 eu fiz, eu não sei. Gente, eu já sei. O que você sabe? Ai, como resolver isso, né? Como? Nossa, gente, vocês não lembram do 9º ano? Lembra? O sistema de equações do primeiro grau que a gente aprendeu. Verdade, com a prof. Juliana, né? Então, com essas duas informações que o Marcos deu, que ao todo foram 55 pontos e 25 arremessos, e sabendo que tem cestas de 2 e 3 pontos, nós podemos montar um sistema e resolver. Então você monta. Você monta e faz sozinho. Já E que aí você é a nerdona, pergunta- você monta aí. E aí a pergunta da Bia vai ser respondida. Como vocês puderam ver, na cena há uma situação problema. A Bia pergunta quantas cestas de 3 pontos o Marcos fez. E ele não se lembra. A única coisa que ele sabe é que marcou um total de 55 pontos e acertou um total de 25 arremessos. Com essas duas informações e sabendo que há cestas que valem 2 e cestas que valem 3 pontos, pode ser montado um sistema de equações do primeiro grau. Para isso, como não sabemos a quantidade de cestas de 2 pontos, chamaremos de x. E então, como não sabemos a quantidade de cestas de 3 pontos, chamaremos de y. Com essa relação que vamos estabelecer, a pergunta da Bia será respondida. Quantas cestas de 3 pontos Marcos fez? O sistema ficará da seguinte forma. Primeiro, vamos resolver ele pelo método da adição. X, ou seja, a quantidade de cestas de 2 pontos, mais a quantidade de cestas de 3 pontos, que é o y, dá um total de 25 arremessos certos. Mas, porque se trata do método da adição, 2x, que se refere aos 2 pontos vezes a quantidade de cestas desses 2 pontos que ele acertou, mais 3y, que é os 3 pontos vezes a quantidade que ele acertou, igual a 55 pontos ao todo. Em relação ao método da adição,
O sistema do exemplo anterior foi resolvido com facilidade, porque as incógnitas y eram opostas aditivas, ou seja, tratavam-se da mesma incógnita com o mesmo coeficiente e com sinais diferentes, fazendo com que essas incógnitas fossem anuladas e então obtida uma equação com apenas uma incógnita, no caso, x. Sempre que isso acontecer para uma das incógnitas, o método da adição é o mais indicado, pois os resultados são encontrados com mais agilidade. Quando as incógnitas não forem opostas aditivas, como é o caso do sistema em questão, recorremos ao princípio multiplicativo da igualdade, multiplicando todos os termos de uma das equações por um determinado valor, de sorte que a equação equivalente resultante nos permita obter uma equação com uma única incógnita. Levando em consideração o sistema desse exercício, temos a primeira equação e a segunda. Então, vamos recorrer ao princípio multiplicativo da igualdade. Como vocês puderam ver, é preciso criar incógnitas que sejam opostas aditivas. E então, vamos escolher o x. Dessa forma, como tem x e embaixo 2x, se multiplicarmos a primeira equação por menos 2, o objetivo de criar opostas aditivas será atingido, pois ficará menos 2x menos 2y igual a menos 50. A segunda equação fica da mesma forma, ou seja, 2x mais 3y igual a 55. Agora, como vocês podem perceber, podemos anular menos 2x com 2x. Assim, ficará menos 2y mais 3y igual a menos 50 mais 55. Então, se você tem 3y e deve 2y, você fica com y. E se você tem 55 e deve 50, você fica com 5. Portanto, y igual a 5. Agora, é necessário escolher uma das equações para realizar a substituição e descobrir o valor do x. Vamos escolher a primeira. X mais y igual a 25. No lugar do y, colocamos mais 5, ficando x mais 5 igual a 25. Dessa forma, o 5 passa para o outro lado, trocando seu sinal. Então, x é igual a 25 menos 5, ou seja, x igual a 20. Assim, o conjunto solução desse sistema é 20 e 5, respectivamente, x e y. No método da adição, a equação pode ser multiplicada por um número decimal para que seja atendido o objetivo de se criar uma oposta aditiva. Também é possível resolver esse mesmo sistema pelo método da substituição. Para isso, vamos escolher uma das equações, no caso, a primeira. Dessa forma, vamos isolar a incógnita x, que ficará x igual a 25 menos y. Agora, substituímos esse valor de x na outra equação, no caso, a segunda. 2x mais 3y igual a 55, que ficará 2, entre parênteses, 25 menos y, que é o valor do x, mais 3y igual a 55. Fazendo a distributiva, ficará 50 menos 2y mais 3y igual a 55. Agora, o 50 passa para o outro lado e seu sinal fica negativo. A equação será menos 2y mais 3y igual a 55 menos 50. 3y menos 2y dá y, 55 menos 50 dá 5, ou seja, y igual a 5. Agora, escolhemos uma das equações iniciais, no caso a primeira, porque ela é mais simples, e substituímos o valor de y para então encontrar o valor do x. X mais 5 igual a 25, x igual a 25 menos 5
Então, x igual a 20. Conjunto solução será 20 e 5, respectivamente, x e y. Sempre que um sistema tiver apenas uma solução, que no caso 20 é para o x e 5 para o y, ele é chamado de sistema possível e determinado. Como a pergunta da Bia foi: quantas cestas de 3 pontos o Marcos fez? E as cestas de 3 pontos denominamos que era o y, Marcos fez 5 cestas de 3 pontos. Nesse sistema, podemos perceber que se multiplicarmos a primeira equação por menos 2, ficará menos 4x menos 2y igual a menos 20, mais 4x mais 2y igual a 20. Dessa forma, fica 0x mais 0y igual a 0, ou seja, 0 igual a 0. Isso indica que o sistema admite uma infinidade de soluções, sendo chamado de sistema possível e indeterminado. Já nesse outro sistema, se multiplicarmos a primeira equação por 2, ficará 4x mais 6y igual a 2, mais menos 4x menos 6y igual a menos 5. Dessa forma, ficará 0x mais 0y igual a menos 3, ou seja, 0 igual a menos 3. Quando isso acontecer, indica que o sistema não admite soluções, sendo chamado de sistema impossível, pois é impossível 0 ser igual a menos 3. Por fim, como desafio, selecionamos uma questão de vestibular na Universidade Federal de Goiás. A questão é a seguinte: uma pequena empresa especializada em fabricar cintos e bolsas produz mensalmente 1.200 peças. Em um determinado mês, a produção de bolsas foi 3 vezes maior que a produção de cintos. Nesse caso, a quantidade de bolsas produzidas nesse mês foi... Nesse exercício está sendo pedido a relação entre cintos e bolsas, que no final de um mês resulta em 1.200 peças. Num certo mês, está dizendo aqui, que o número de bolsas foi 3 vezes maior que a produção de cintos. Aí vocês vão ter que fazer um sistema de equações do primeiro grau, que já foi ensinado no começo do vídeo, e vão tentar achar a quantidade de bolsas. Lembrando que é a quantidade de bolsas. De acordo com o enunciado lido anteriormente, C significa o número de cintos e B refere-se ao número de bolsas. O 1.200 refere-se à produção total ao final do mês, do número de peças totais, juntando C mais B. A segunda equação é a mesma coisa que B vale a 3 vezes a produção de cintos. Nesse caso, utilizar o método da substituição seria bem mais fácil, pois a segunda equação do sistema já está com a incógnita B isolada. Utilizando a primeira equação do sistema, C mais B igual a 1.200, e substituindo o B, ficaria C mais 3C igual a 1.200, que junto daria 4C igual a 1.200. Como o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Dessa forma, 1.200 dividido por 4 dá um total de 300. Como ressaltado no enunciado, o que se pede é o número de bolsas. Então, pegamos a segunda equação do sistema e substituímos o 300 nela, que acharemos 3 vezes 300 é igual a B, e o resultado é 900.